Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Nesta aula, nós estudaremos o caput do artigo 83 da Lei 9.099. Esse caput, ele disciplina que cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão. Então, cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão, certo? Nós já identificamos, então, que esse dispositivo ele prevê um recurso, mais um recurso cabível dentro do procedimento sumaríssimo do juizado especial criminal. Nós já estudamos o recurso de apelação, já vimos ele aqui no curso. E agora vamos começar a estudar os embargos de declaração. Esses embargos de declaração, a primeira coisa que eu quero ensinar para vocês é o seguinte: quando nós vimos a apelação, nós identificamos que a expressão usada é que é interposta à apelação. E ela, então, é interposta à apelação. Já nos embargos de declaração, é um pouquinho diferente. Nos embargos de declaração, eles são opostos. Eu quero que vocês frisem isso. Muitos operadores do direito não sabem a diferença entre um recurso ser interposto ou ser oposto, tá? Por que na apelação ela é interposta? Por que aquele recurso de apelação é interposto? No caso da expressão interposto, nós estamos tratando de recursos que são julgados por um órgão jurisdicional diferente daquele órgão que proferiu a decisão judicial combatida. Então, lá na apelação, o recurso ele é apresentado na primeira instância, certo? Lá para o juiz que proferiu a sentença. Mas não é esse juiz que proferiu a sentença que vai julgar a apelação. Pelo contrário, ele vai remeter à turma recursal para que a turma recursal julgue. Então, a gente verifica aqui uma relação de juízo a quo e juízo ad quem. No caso da interposição, o recurso vai ser julgado pelo juízo ad quem, que é outro órgão jurisdicional. Já na oposição, quando o recurso é oposto, o que acontece? O recurso oposto ele é apresentado para que seja julgado pelo próprio órgão jurisdicional que proferiu a decisão combatida. Eu quero que vocês saibam isso porque muitas pessoas mesmo, que trabalham há bastante tempo no direito, muitos até desconhecem essa diferença aqui de oposto para interposto. Então isso aqui é um conhecimento a mais para vocês. Continuando aqui, nós vemos que eu coloquei na letra A que esses embargos de declaração eles são opostos quando? Quais são as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração? Eles são cabíveis quando houver omissão, contradição ou obscuridade no pronunciamento judicial. Então, eu pego ali um pronunciamento judicial, uma decisão, eu verifico que ela é omissa quanto a determinado ponto, ou é contraditória, ou é obscura. E, em razão disso, aí eu apresento os embargos de declaração a fim de que o mesmo órgão jurisdicional que proferiu a decisão torne essa decisão mais clara, mais evidente, mais fácil de ser compreendida, para que esse órgão jurisdicional elimine aquela contradição. Enfim, por meio, então, deste recurso, busca-se integrar a decisão judicial e lhe conferir o quê? Clareza. Então, repetindo, por meio deste recurso, busca-se integrar a decisão judicial combatida e lhe conferir clareza. Perfeito? Agora, nós vamos analisar cada uma dessas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, tá? A primeira hipótese de cabimento é a obscuridade. Então, o recurso é cabível no caso de uma decisão obscura. E o que é obscura, professor? Obscuridade é a falta de clareza na decisão, o que inviabiliza a conclusão segura sobre o seu sentido. Então, imagine que você pegou uma
decisão que tem uma redação muito ruim. E, em razão disso, está faltando clareza. Eu não consigo ter segurança no sentido da frase, eu não consigo ter segurança no sentido da conclusão do juiz, eu não consigo saber de fato o que ele decidiu. Então, nesse caso, eu tenho uma decisão obscura e contra ela é cabível a apresentação de embargos de declaração. Já no caso de contradição, que é a segunda aqui, hipótese de cabimento dos embargos de declaração, contradição consiste na existência de afirmações que são conflitantes ou que são opostas entre si. São afirmações que uma contradiz a outra, uma confronta a outra. Uma, então, está desdizendo o que a outra diz. Na mesma decisão, você tem duas ou mais afirmações que uma está desdizendo o que a outra diz. Uma é oposta, é contraditória à outra, na mesma decisão. Evidentemente, não dá para ter uma decisão judicial assim, contraditória dessa forma. Eu deixei aqui até um exemplo para vocês, para ficar mais fácil de compreender. Imagine que a fundamentação da sentença é no sentido de condenação, mas o dispositivo é no sentido de absolvição. Então imagine, eu sei que é bem estranho, mas imagine que na fundamentação da sentença, nós já vimos os elementos da sentença, né? Já vimos que tem relatório, fundamentação e dispositivo. Já vimos também qual desses elementos da sentença que é dispensado no juizado especial criminal. Se você não viu, assista às aulas anteriores, né? E no exemplo aqui que eu dei para vocês, olha, na fundamentação, o juiz fundamenta perfeitamente no sentido de que a materialidade, a autoria, o fato é típico, existe um fato aqui ilícito, o agente é culpável, perfeito, é para condenar. Mas aí ele chega lá no dispositivo e absolve. Ora, se isso acontecer, eu tenho uma decisão contraditória. E aí, considerando que uma parte da decisão está desdizendo a outra, uma parte é oposta a outra, eu posso apresentar os embargos de declaração para que o juiz resolva essa contradição, elimine essa contradição da sua decisão. Além disso, nós também temos o cabimento dos embargos de declaração no caso de omissão. Então, omissão é o terceiro caso em que é cabível a apresentação de embargos de declaração. O que é omissão? Omissão é a não apreciação de um tema relevante sobre a matéria que está sob julgamento. Então, o juiz se omitiu, ele deixou de analisar um tema relevante sobre aquela matéria lá que está em julgamento. Um exemplo aqui para vocês, imaginem que o juiz nada menciona na sentença sobre uma qualificadora imputada na denúncia. A denúncia imputou a qualificadora, foi prevista perfeitamente, e o juiz, na sua sentença, acabou se omitindo, nada mencionou. Ele não mencionou nem que ela está presente, nem que ela está ausente. Ele não falou nada a respeito dela. Ora, aí nós temos uma omissão, porque o juiz teria se omitido sobre um tema relevante que está sob julgamento. Ele nada falou, certo? Então, esses são os três casos, as três hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, que, repito, lembrem-se, eles são opostos, porque eles são apresentados para julgamento pelo mesmo órgão jurisdicional que proferiu a decisão, tá? Se fosse para ser julgado por outro órgão jurisdicional, aí seria interposto. E eu quero que vocês decorem, tá? Lembrem, olha, os três casos, lembrem de cabeça, tá bom? Se dediquem nisso aqui para lembrar com perfeição as expressões aqui que estabelecem as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, que são omissão, obscuridade e contradição. Omissão, obscuridade e contradição. Para encerrar aqui a aula, agora eu reservei esse slide aqui para nós falarmos das decisões contra as quais é cabível a apresentação de embargos de declaração. O que é dito aqui nesse artigo 83 caput é que os embargos de declaração eles são cabíveis contra
dois pronunciamentos judiciais, que seriam aqui a sentença e o acórdão. Então, os embargos de declaração são cabíveis contra a sentença, que foi aquela decisão proferida pelo juiz de primeiro grau, e também o acórdão, que é a decisão proferida pela turma recursal. É isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Não deixem de curtir, comentar os vídeos e encaminhar para os amigos. Espero que vocês estejam gostando do curso e nós nos vemos na próxima aula.